Falando um pouquinho agora da próxima categoria de memória externa, que são os discos ópticos. Existe uma série de tipos diferentes de discos ópticos, começando pelo CD, que foi um disco, uma mídia só de áudio, e que passou por diversos tipos, que começou o CD-ROM, que foram os primeiros discos a serem usados para carregar dados em computadores, até o Blu-ray, que são os discos mais utilizados atualmente. Esse tipo de tecnologia tem diminuído consideravelmente. Alguns computadores nem mais têm drive de CD, DVD, Blu-ray, por algumas razões. Primeiro, porque esses discos aqui eles estão ficando com uma capacidade bem reduzida. Mesmo o Blu-ray, que consegue carregar cerca de 50 gigabytes por disco, um, um HD pode ocupar facilmente 3 terabytes. Além disso, não é só carregar, porque essas mídias elas serviam basicamente para venda de produtos, venda de software. Hoje em dia é mais barato ainda vender via internet. As conexões de internet estão rápidas o suficiente para você conseguir baixar. E se for um vídeo, você assistir sob demanda. Não precisa baixar o vídeo inteiro de uma vez para você assistir. Mas ele consegue baixar numa velocidade razoável, em umas conexões 100 megabits por segundo, etc. Então eu vou passar um pouquinho sobre como é que é cada um desses tipos aqui. A gente tem CDs, CD de leitura, leitura e escrita, DVD, mesma coisa de leitura e escrita, e Blu-ray também. Bom, CDs e CD-ROM são praticamente a mesma coisa. Um é de áudio, o outro é de dados. E os computadores, quando eles lançaram, podiam gravar os dois tipos de mídia. Basicamente é um disco de plástico, policarboneto. Esse disco de plástico você faz uma matriz que tem vales e superfícies planas. Esses vales são regiões mais profundas e as superfícies planas são regiões mais superficiais. O que você faz com isso depois? Preenche isso com algum material reflexivo, por exemplo, alumínio, e por cima põe um rótulo. Aí, isso daí basicamente é o CD. E as superfícies profundas elas vão ter um determinado valor lógico e os vales vão ter um determinado outro valor lógico, 1 e 0. Aqui tem como é feita a leitura. Você emite um laser, um feixe de laser do seu leitor óptico, do seu DVD, por exemplo. Aqui está o material reflexivo, aqui está o rótulo. O laser ele bate quando é numa região de plano. Aqui é visto do outro ponto de vista, né, que a região profunda é feita de cima, cavando o policarboneto. Quando é baseado, então, bate então numa região de vale, ele reflete melhor do que quando você bate numa região profunda. Porque quando você faz esse tipo de desgaste, aqui fica um pouco mais opaco o material do que fica aqui. Então, emitindo a luz, quando ela bate e volta para cá, ela reflete muito bem, dá um sinal lógico. Quando vai nos poços ou nas regiões profundas, ela bate e volta, só que ela não reflete muito bem, então dá um outro sinal. É assim que se distingue o I0 de 1 na leitura de CDs. E aqui está como é que a gente funciona, ele também funciona naquele esquema lá de trilhas, setores, etc. E esse aqui é um setor de dados. Ele tem uns bits de sincronização no começo, que começa com 00, 2 bytes, depois um monte de Fs, depois mais 2 zeros, que são mais 2 bytes, são 8 bytes aqui no meio. Depois ele tem algumas informações que podem ser usadas em mídias de áudio, que é minuto e segundo, ou então no setor que é na mídia de dados. E aqui é o modo que a gente está usando. E aqui os dados propriamente ditos. Depois tem um código para correção de erro. Ele é bem simples. E o CD gravável? O CD gravável, o CDR, foi uma tentativa de, ao invés de a gente produzir esses CDs numa indústria e passar para os usuários, existia uma necessidade na época deles de mídias grandes que você conseguisse gravar em casa. Naquela época, os únicos competidores para o CDR eram os disquetes.
e começou a aparecer depois, um pouquinho mais ou menos ao mesmo tempo, os zip drives. O CDR tinha 600, 700 MB de capacidade, enquanto que o disquete tinha 1.44 MB. O zip drive ele era difícil de achar, nem todo computador tinha, ele tinha 100 MB. Então por isso esses caras eles desempenharam um papel muito importante durante um bom tempo, esses CDRs. A diferença é, ao invés de a gente ter vales e superfícies, como a gente tinha no CD, ou na mídia de dados, o CDR tinha uma camada extra de tinta, naquelas camadas que a gente viu, que é o material reflector. E usando o mesmo laser que a gente usava para ler, só que numa intensidade um pouco mais forte, a, a reflexibilidade dessa tinta, dessa camada de tinta, era mudada. Então você podia deixar mais ou menos reflectivo, e aí você tinha então os sinais 0 ou 1. No original todos eram refletivos, e quando jogava o laser na tinta ela perdia a reflexibilidade. Então você ia só escrevendo os sinais que você queria que perdesse, assim mantinha os seus bits, de acordo com como desejasse. O CDRW é bem semelhante ao CDR, é o mesmo processo, só que nesse caso existiam 3 níveis de energia do laser. Um para leitura e 2 para escrita. O laser médio ele transformava o, o estado para amorfo, e aí nesse material ele refletia muito mal a luz. E quando usava um laser um pouco mais forte, aí ele poderia mudar para cristalino e refletia melhor a luz. Então era um material que ficava mudando o seu estado de cristalino para amórfico, né? E aí você tinha os dois estados 0 ou 1. Esses CDs aqui davam mais raiva do que qualquer outra coisa, quem chegou a usar, porque eles não funcionavam muito bem. Muitas vezes você conseguia escrever uma vez só, então não tinha muita diferença do CDR. E quando você ia tentar reescrever, muitas vezes dava muitos erros. Esse material perdia facilmente as suas propriedades de mudar de estado. Aqui depois veio o DVD, que é o DVD que a gente usa em casa, né? O CD-ROM ele tinha 700 MB, aí o DVD passou para 17 GB. Melhorou bastante a capacidade. Isso aí foi um grande salto. Nessa época também, a gente não tinha grandes capacidades de HD quando apareceram os DVDs. Então eles eram espetaculares para você, pelo menos, ler uma mídia. Mas para escrever neles era mais complicado. Não tinha, existia o DVD de escrita, mas tinha vários padrões e eles acabaram não avançando muito. Nessa mesma época começou a aparecer os primeiros pendrives. Como é que funciona o DVD? Ele tem o mesmo princípio do CD, só que ao invés de ter uma superfície que a gente pode ler e escrever, que reflete ou não a luz, tem 2 superfícies. E esse é o DVD de dupla camada, né? Tem o de 2 lados também, que você poderia escrever dupla camada dos 2 lados. Aí chegaria ao máximo de 17 GB. Por isso que às vezes o pessoal fala, mas o meu DVD normalmente não tem isso tudo, tem 8 GB. É porque normalmente a gente usa um lado só. Porque para usar o outro lado tem que virar o disco. Alguns filmes usaram esse tipo de capacidade para poder caber mais. Então está aqui a diferença do CD para o DVD, e depois chegou o Blu-ray, que é a mesma, vamos dizer assim, a mesma tecnologia, só que a, a camada de leitura ela é bem mais baixa, bem mais próxima do leitor do que no CD e no DVD. E eles também leem dados em uma quantidade menor, num tamanho menor. A gente vê aqui que o tamanho do CD para o DVD é 4 vezes menor, né? O raio da esfera de leitura. Então é a mesma tecnologia basicamente, você tem as trilhas, você passa com o leitor por cima da trilha e vai refletindo ou não para ler o resultado que é necessário. O Blu-ray também tem versões de leitura e leitura escrita, também não foi muito para frente para drives. Hoje em dia quase ninguém mais usa. Por quê? Porque para cada lado do Blu-ray usa-se 25 GB. A gente possui 25 GB de espaço.
25 GB hoje em dia a gente consegue com pendrives facilmente. Finalmente, para acabar essa matéria, a última mídia que a gente vai ver é a fita magnética. Essas aqui são muito bem utilizáveis para armazenar dados em grande quantidade de maneira extremamente barata. Eles são uma mídia que não tem acesso aleatório, assim como os discos. Elas também, essa aqui é puramente serial. O disco é um pouquinho diferente, que você pode acessar trilhas e tal. Esse daqui não. E como eu disse, né, basicamente é mais backup que é usado. A fita magnética é uma fita de plástico, poliéster, né, e é coberta com um material magnetizável. E a magnetização acontece de maneira semelhante ao disco rígido. Também a gente magnetiza por meio de uma cabeça e armazena os valores dentro delas. Elas normalmente estão dentro de uma capa, dentro de uma caixa, para evitar que haja desgaste dos dados que foram armazenados e eles aguentem por mais tempo. Eles são feitos separação em trilhas também, e cada trilha tem blocos. Os blocos são onde a gente armazena os dados, e os blocos são separados por alguns gaps, para se ter um controle melhor de posicionamento, de onde a gente vai encontrar os dados. Existem duas maneiras de fazer a leitura. Uma mais antiga que se usava era ler várias trilhas ou escrever várias trilhas ao mesmo tempo para ler ou escrever mais dados. A segunda agora é a gente ler de um lado ou escrever de um lado, quando terminar a fita volta por outro em outra trilha. E assim vai fazendo as trilhas idas e voltas. Então isso daqui é uma por blocos, né, na mesma direção. 1, 2, 3, 4, 5 na mesma direção. Esse daqui é indo e voltando em direções diferentes. Esse modo de idas e voltas é chamado de serpentina. Esse modo aqui é chamado de paralelo ou simultâneo. Aqui tem um resumo então das fitas magnéticas que o pessoal tem no mercado. Esses números não estão corretos, que o LTO ele está previsto para ser lançado agora no fim do ano, o LTO 8, não com 32 GB, mas com 32 TB, mas com 12 terabytes de armazenamento. O pessoal pode pensar, não é tanto assim em comparação com o HD. Verdade, ele é um pouco maior só. Mas a questão é que ele é muito mais barato, é extremamente mais barato. Uma fita cassete, em comparação, não é a mesma lógica que usa nessas mídias, é extremamente mais barata do que um HD em questão de tecnológico, em questão da própria mídia que a gente precisa para armazenar. E aqui está o resumo então da nossa aula de todos os elementos que a gente estudou.